Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudo oftalmoclínico. Aqui nós discutimos conteúdos relevantes da oftalmologia direcionados, para o clínico geral e a sua prática médica e direcionado também para você que está na faculdade, acadêmico de medicina, Venha conhecer mais essa especialidade, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho, sobre oftalmologia com você. O episódio de hoje é Catarata Senil sob o olhar do clínico. É isso mesmo. A importância do clínico, na percepção dessa alteração, na indicação, ao especialista, no receber esse paciente, Então, eu não poderia começar de outro modo, de outra forma, a não ser definindo catarata, Então, a catarata é um processo, de opacificação do cristalino. Aqui nós temos um modelo, um modelo de um olho humano. Aqui nessa parte, na parte externa, nós temos aqui no primeiro momento a córnea, Então a córnea está aqui. Eu tenho uma lente intraocular, vou substituir ela aqui, que é o cristalino. Isso mesmo, cristalino. Essa lente, ao nascimento, ela é tão clara, tão limpa, que nós chamamos ela de cristalino. Com o passar do tempo, essa lente envelhece. Então é um processo natural do envelhecimento, que seria a catarata senil. Então essa lente que é transparente, ela está aqui, permite a passagem da luz, com o processo natural do envelhecimento, ela vai se tornando cada vez mais opaca, dificultando a passagem da luz. Então, é claro que nós temos outras condições que também podem causar a opacificação do cristalino. Mas no episódio de hoje, nós estamos falando da catarata senil, Então, é o momento em que esse cristalino, essa opacificação, ela acontece, é um processo natural do envelhecimento. Eu nem posso chamar isso de doença, de patologia. É um processo natural do envelhecimento. Uma vez definido, uma vez esse conceito de catarata senil, ou seja, esse processo natural do envelhecimento, da opacificação do cristalino, uma vez que isso está bem alinhado, você vai começar a pensar na catarata nos seus pacientes acima de 50 anos. Você que ou no seu consultório particular ou na unidade básica de saúde, se você atender um paciente acima de 50 anos, 55, 60, 65, ou seja, acima dos 50 anos, você já precisa começar a pensar em catarata senil. E como que você vai se dirigir ao seu paciente durante a sua anamnese? A visão está boa? O senhor está enxergando bem? Qual foi a última vez que o senhor trocou esse óculos? E aí ele vai te responder. Porque se esse paciente não tiver com uma visão boa, esse paciente pode, inclusive, ter as suas atividades de vida diária prejudicadas, em função de uma baixa acuidade visual. Então é prudente da sua parte perguntar em relação à visão, mesmo que não seja a queixa principal do seu paciente. Então, uma vez definido catarata, aproximadamente 85% das cataratas é essa catarata senil. Então, onde que o clínico entra nessa história? Ora, primeiro, que na grande maioria das vezes, quem vai perceber esse paciente é você. Se esse paciente chega com outra queixa, mas ele reclama, fala, olha, doutor, realmente não estou enxergando muito bem, não. E aí você vai pensar em catarata senil, vai encaminhar ele ao especialista, vai, no seu encaminhamento, vai interrogar uma catarata senil, pode até perguntar quanto que está a acuidade visual desse paciente, com correção, sem correção, e o médico vai ter o maior prazer em responder o colega. Então, uma vez esse paciente, você percebeu que ele está com uma baixa acuidade visual, você encaminhou esse paciente para o especialista, qual que é o próximo passo, então? É você receber esse paciente. Esse paciente vai voltar com você. E aí ele pode ou não dizer, olha, doutor, realmente tem uma cataratazinha que está começando ali, tem uma catarata importante, mas ele ainda passou óculos. Ou você pode estar diante de um paciente que esse paciente não tem mais indicação de óculos. Quando que nós chegamos nesse ponto? É quando o óculos não melhora mais a visão. Essa opacidade, ela está tão intensa, o que nós chamamos de catarata madura, ou hipermadura, essa opacidade ela é tão intensa que ela não melhora mais a visão do paciente. Nesse momento, o especialista não prescreve mais o óculos. Então aí fica uma dica importante. Se você está diante de um paciente que ele está insatisfeito porque não passaram um óculos para ele, você vai pensar em catarata senil num estágio um pouco mais avançado, que já está prejudicando tanto a visão, que a correção ali visual pelo óculos já não ajudaria mais, por isso que o óculos não foi prescrito.
tá? Então, você vai perceber esse paciente no seu consultório particular, na unidade básica de saúde, paciente acima dos 50 anos, começar a pensar na acuidade visual, questionar e perguntar a esse paciente a respeito da sua visão. Tá? Então, uma vez indicada a cirurgia, né, esse paciente ele volta para você e fala, olha, doutor, realmente o médico falou que era catarata mesmo e indicou uma cirurgia, né? Ele vai retornar para você. Mais do que nunca, esse paciente, nessa condição, ele vai precisar do seu clínico, né? Ele vai precisar do clínico. Ah, mas esse paciente ele não é meu, não acompanha, mas se você recebeu ele no consultório de clínica médica, esse paciente está precisando muito de você. E principalmente se esse paciente estiver inseguro, que ele estiver indeciso. Eu costumo usar sempre, eu gosto desse exemplo, uma coisa é você operar a mão, outra coisa é você operar o pé, outra coisa é operar o braço, a outra coisa é operar o olho. É o médico olhar para você e falar, olha, eu preciso fazer uma cirurgia no seu olho. Todos nós trememos na base nesse momento. Por quê? Porque o paciente vai pensar, e se não der certo? Né? E se eu perder a visão? Não está bom não, mas pelo menos eu ainda estou enxergando. E se na cirurgia, depois da cirurgia, eu não enxergar mais nada? É muito comum esse sentimento, essa insegurança. Por mais que o especialista explique, esse paciente ele vai chegar para você com essa dúvida, com essa indecisão, com essa insegurança, e é você que vai olhar para ele e vai falar assim, olha, esse acolhimento é importante. Quando você explica para esse paciente, você fala que se ele não operar essa catarata, ela vai piorando cada vez mais, que a catarata é a primeira causa de cegueira reversível no mundo, né? Que ele vai perder a visão e que hoje a cirurgia ela é bem mais segura, uma cirurgia que não leva a ponto, né? Toda cirurgia tem seus riscos, mas é uma cirurgia segura, uma cirurgia pouco invasiva. Se você conversar com esse paciente, explicar para esse paciente a importância da realização de uma facoemulsificação e do implante de lente, esse paciente ele vai se sentir muito mais seguro. E talvez ele esteja precisando dessa segunda opinião. Ele vai dizer, doutor, tudo que o senhor me falou, o oftalmologista falou também. Eu preciso operar mesmo, né? Não tem jeito não, não tem como passar um colíriozinho não na sua experiência, o senhor não conhece um remedinho não. E você vai explicar para ele que o tratamento para a catarata, né, até hoje, até esse momento, o tratamento é a substituição dessa lente natural por uma outra lente, né, uma lente agora transparente que será colocada no lugar. Então esse paciente nesse momento ele está fragilizado, ele está precisando de uma segunda opinião, ele está precisando da sua empatia, né? Então, assim, quando você conversar com esse paciente, explicar, né, os benefícios, né, da cirurgia, você vai focar na melhoria, né, visual. Olha, é importante que o senhor realize essa cirurgia, por quê? Porque é ela que vai melhorar a visão do senhor, ela que vai lhe trazer a sua visão de volta, né? Então, assim, com a cirurgia vai melhorar bastante, né? Então, esse é o melhor argumento, né? Porque às vezes essa opacidade ela desenvolveu tanto que esse paciente ele praticamente perdeu completamente a sua visão, né? Então, para você conseguir aconselhar o seu paciente, você precisa conhecer os sintomas. Né? O que uma pessoa que tem, né, uma lente opacificada, né, a opacificação desse cristalino, uma catarata senil importante, o que essa pessoa, como que ela enxerga? Né? Quais são os sintomas, então, dessa catarata senil? Flutuações de visão, né? O que torna a visão um pouco embaçada em alguns momentos. O paciente ele pode reclamar que os objetos estão agora aparecendo amarelados ou embaçados, né? O dia parece enfumaçado, essa é clássica. Ele diz, olha doutor, parece que tem uma fumaça, né? O dia enfumaçado. Então são sintomas, né, de uma catarata senil. Outros sintomas, halo ao redor das luzes também é muito comum, né? E em casos mais avançados, quando a catarata é uma catarata hipermadura, você, né, ali, né, na sua avaliação, você pode observar uma mancha branca, né, na pupila do seu paciente. Então, ali é uma catarata madura. Essa catarata, ela já passou da hora de operar, na realidade, né? É uma catarata bem importante, uma catarata onde a cápsula já está desidratada. Você percebe ela ali, é uma catarata branca, né? Então, esse paciente, ele, nesse olho, ele tem uma baixa acuidade visual importante, às vezes, até mesmo movimento de mão frente à face, ou até mesmo percepção luminosa, ele não está enxergando mais nada, né? Porque ele está ali com uma catarata bem importante que precisa ser corrigida cirurgicamente. Quais são as outras objeções desse paciente além do medo, né?
Olha, esse paciente ele pode ter tido uma experiência ruim com alguma cirurgia. E essa experiência pode ser dele ou de alguém próximo, né? Eu atendi recentemente um paciente. Esse paciente ele sofreu uma fratura de clavícula, né, há uns 20 anos atrás. E esse paciente foi operado na situação, na ocasião. Nós sabemos que na fratura de clavícula, né, fica um calo ósseo, então esse paciente era muito incomodado com esse gondó, né? Ele era muito incomodado e esse paciente reclamava muito de dor no ombro. E aí eu comecei a conversar um pouco mais com o paciente, ele me relatou que não era só no ombro que foi operado, no ombro direito, né? Ele falava também que que sentia dor no ombro esquerdo, sentia muita dor no pescoço, sentia dor, né, nas costas. E eu perguntei qual que era a profissão. Esse paciente ele carregava e descarregava caminhão, né? Em algumas regiões chama de estivador. Então esse paciente ele suporta ali um enorme peso, né? Então provavelmente essa dor, né, que ele associa à cirurgia, ele deve ter algum problema na coluna, né, responsável por toda essa crise álgica. Mas ele culpa a cirurgia da clavícula, né, a todo esse quadro álgico que ele está envolvido. Então esse paciente ele tem aversão à cirurgia. Ele fala: não, doutor, já fiz essa aqui, o médico não foi, né, eu não fui muito feliz na cirurgia, falou em cirurgia, eu não quero operar não. Então esse paciente ele tem uma outra objeção, ele teve uma experiência ruim, né, uma experiência cirúrgica ruim, né? Então é muito complicado, né? Esse paciente ele precisa de um pouco mais de cuidado, né? Ele precisa ser acolhido, você precisa explicar para ele, né? É um paciente um pouquinho mais desafiador. Eu atendi em uma outra situação um paciente que teve um descolamento de retina. É uma situação de emergência, né? Quando a retina descola, esse paciente ele perdeu a visão ali temporariamente, ele vai ser submetido a uma cirurgia, o cirurgião vai explicar para ele que essa visão, talvez ela nem retorne, né? Esse paciente ele pode ter um comprometimento visual, esse paciente não tem segurança nenhuma ali, ele já perdeu a visão e o procedimento é para tentar restaurar ali a sua visão na totalidade ou em parte dela, a gente não sabe, né, o quanto ele vai retomar de visão. Então tudo isso é bem conversado, né? Tudo isso fica muito esclarecido para o paciente compreendeu. Esse paciente, inclusive, ele falou para mim: não, o doutor me explicou isso mesmo, mas hoje, 10 anos depois da cirurgia, né, esse paciente ele culpa o médico. Ele fala: olha, doutor, não, porque eu já operei esse olho, já não enxergo muito bem, eu tenho muito medo de operar o outro olho e ficar da mesma forma. Então, esse paciente está atribuindo a uma situação de emergência, onde ele foi esclarecido, ele tem consciência disso, né, que essa visão poderia nem voltar, né, a visão voltou parcialmente, mas voltou, esse paciente enxerga aproximadamente 50% desse olho, e mesmo assim, né, ele culpa o cirurgião, ele atribui essa baixa visual à cirurgia que ele fez e não ao descolamento que ele teve, né? É semelhante a uma pessoa que teve, por exemplo, sofreu um acidente, uma queda de moto, fraturou a perna, né, e essa perna ela não ficou anatomicamente alinhada e ele culpa o ortopedista, né, e não ao acidente, né? Então, o ato cirúrgico ele tem dessas coisas, né? Então, esse paciente, mesmo sendo bem orientado antes do procedimento, ele tem uma objeção em realizar a faco, né, emulsificação e implante de lente no olho esquerdo, porque ele teve uma experiência ruim, né, mas ele não associa a emergência oftalmológica, né, ele associa ao ato cirúrgico. Então, é um outro desafio, é uma outra forma de ver, né? É o medo, né, por se tratar de olho, medo de perder a visão na totalidade. Então, isso é muito comum. Qual que seria o seu jeito, o jeito do clínico, o jeito errado de conduzir esse caso? É deixar essa decisão somente na mão do oftalmologista e do seu paciente. É você não acolher esse paciente, é você não explicar para ele os benefícios, né? É você não incentivá-lo a fazer a cirurgia. Esse é o jeito errado. Sabe por quê? Porque a catarata ela vai evoluindo, não tem como regredir, não tem outra forma de tratar, e esse paciente vai ficar cego. E às vezes, né, se esse paciente ele for um paciente do SUS, mesmo depois ele aceitando a cirurgia e entrando na fila, ela pode demorar bastante. Então imagina o quanto você vai estar adiando, né? Você vai ajudar muito esse paciente se você explicar para ele, esclarecer as vantagens e ele decidir por operar, que é o melhor caminho para ele. É claro que a decisão sempre vai ser dele, mas se você bem informado, você conhece a patologia, você conhece como é realizado,
né, a cirurgia de faco e emulsificação. Essa é uma das vantagens do nosso programa, né, que a gente mostra para você na prática como que é realizado. Então você já sabe tudo isso, você sabe como que é realizado. E aí você vai explicar para ele, né, você tem conhecimento disso, você vai ajudar uma pessoa a enxergar melhor, né, fazendo o papel de médico ali na orientação. Isso é muito importante, muito importante. Então o jeito errado seria não intervir. Não fala nada, deixar entre ele e o especialista. O jeito correto seria acolher e mostrar para ele os benefícios, né, dessa cirurgia. Informar que é um processo, que a catarata é um processo natural do envelhecimento, que, por outro lado, ela não para, não tem uma outra forma, né, de conduzir a não ser através, né, do procedimento cirúrgico, da troca dessa lente, né, dessa lente intraocular. Então, quando nós falamos de catarata, nós podemos classificar essa catarata em catarata imatura, é aquela catarata que o cristalino está parcialmente opaco, você vai prescrever o óculos, esse paciente vai enxergar 100% tranquilo. A catarata madura, quando esse cristalino está completamente opaco, eu vou projetar para você aqui, essa imagem aqui, ó, né? Da catarata madura, e tem ainda a catarata hipermadura, né, que é essa outra situação. Percebe que o cristalino que está branco, você olha para esse paciente, né, e você percebe ali, é nítido uma catarata, você nem precisa levar ele na lâmpada de fenda para você fechar esse diagnóstico de catarata. Então, durante o seu encaminhamento, você pode questionar: catarata senil, né? Catarata madura, hipermadura, né? Mas uma catarata senil já é uma excelente interrogação para constar no seu encaminhamento. Então, olha só, o passo a passo, então, né, seria, primeiro, né, você pensar na catarata senil quando você estiver diante de um paciente acima dos 50 anos. Acima dos 50 anos, né, 85% das cataratas, né, é catarata senil. E um paciente acima dos 50 anos, você já pode começar a pensar nessa catarata. Atendeu esse paciente, vai perguntar: e como que está a visão? Está enxergando bem? A visão está boa? O óculos está bom? Qual foi a última vez que trocou o óculos? Né? Foi no médico mesmo? O senhor comprou por aí? Como é que está? Vamos cuidar melhor dessa visão? Enfim. O segundo, né, é lembrar dos sintomas, né, dessa catarata durante a anamnese. Né? O paciente que tem catarata, como que ele enxerga? Né? Fumaçado, amarelado, né? Vai perdendo a baixa acuidade visual, enfim. Né? Terceiro, receber esse paciente, você vai encaminhar esse paciente, né? Depois você vai receber esse paciente novamente, né? Ele foi o especialista, voltou, e aí se ele falar para você: olha, doutor, não passaram o óculos não, é sinal que ele tem uma catarata tão avançada e prejudica tanta visão que o óculos já não ajuda mesmo. E aí, nesse momento, é indicado, né, é indicada a cirurgia. Uma boa orientação, né, explicar que a alternativa viável, né, para evitar a cegueira é a cirurgia. Você vai acolher esse paciente, vai orientar. Mas, entre esses passos, eu gostaria de chamar a sua atenção para 5 condições que você precisa ajudar esse paciente e evitar, né, que a sua cirurgia ali, naquele momento, ele vai para a sala, vai para o centro cirúrgico e essa cirurgia ela pode ser adiada. Primeiro passo, diabetes. Né? Esse paciente, se ele não tiver um bom controle glicêmico no dia da cirurgia, se a glicemia estiver muito alterada, essa cirurgia ela pode ser cancelada. Hipertensão. Imagina, o paciente no dia da cirurgia, a pressão está acima de 170, né, por a pressão sistólica maior que 170, a pressão diastólica maior que 100, maior que 110. Está quase uma urgência hipertensiva ali. Né? O anestesista ele pode até tentar baixar um pouquinho essa pressão, mas dependendo do serviço e do fluxo de paciente, pode ser que essa pressão não baixe em tempo viável. E aí diz: olha, vamos marcar um outro dia. Né? E isso pode adiar essa cirurgia também por bastante tempo. Né? Terceira situação, se o paciente teve um IAM prévio, se ele teve um AVE prévio, o interessante seria, né, ele operar de 3 a 6 meses depois. Né? Mas isso, se você estiver diante desse paciente, né, durante o seu encaminhamento, você vai relatar para o colega. É importante relatar também para o especialista se essa diabetes é bem controlada, se essa hipertensão é bem controlada, você explicar um pouquinho a vida desse paciente, né, no seu encaminhamento. Para o colega pegar, quando ele estiver diante desse encaminhamento, ele já vai ter uma noção, né, de como que é esse paciente e vai conduzir melhor esse caso. Terceiro e a quinta situação seria um paciente com artrite reumatoide. Tá? Então, às vezes, esse paciente ele tem alguma dificuldade postural que poderia prejudicar ali na cirurgia. Seria bom o especialista ter esse conhecimento antes. É claro que ele vai consultar o paciente, vai avaliar também, mas é sempre muito interessante você informar algumas situações, né, algumas condições, né, desse paciente no seu encaminhamento, se esse for o caso. Dito tudo isso, né,
você ainda tem uma ferramenta muito poderosa, caso esse paciente esteja na dúvida, né? Esteja inseguro para realizar a cirurgia. Você pode mapear, né? Se você trabalha na unidade básica de saúde, você pode mapear os pacientes que já realizaram, né, essa cirurgia de faca, emulsificação e implante de lente e que estão satisfeitos. E aí você pode conversar com esse paciente, olha, caso precise, caso algum outro paciente necessite fazer a cirurgia e precise conversar com alguém que já passou por esse procedimento, eu posso passar o contato da senhora? Eu posso combinar para que vocês se encontrem, conversem? Então isso é uma estratégia muito poderosa ali na comunidade. É a comunidade se ajudando, né, por intermediação do colega médico, né? Então isso é uma dica muito poderosa, é uma ferramenta que funciona bastante, né? Quando esse paciente está inseguro, mas ele conversa com alguém que fez e essa pessoa está satisfeita. Por quê? Na maioria das vezes, né, nós só encontramos aquele telefone sem fio. Eu conheço alguém que operou e ficou cego. Conheço alguém que operou e não deu muito certo, né? Às vezes o vizinho que fala. Então, tem mais gente para atrapalhar do que para ajudar. Quando você, né, proporciona esse encontro de alguém que está satisfeito com a sua cirurgia, pode ajudar bastante, né, esse paciente que está inseguro, né? Então essa é uma ferramenta muito importante. Dessa forma, com esse raciocínio, essas dicas e essa ferramenta poderosa do encontro, nós encerramos por aqui mais um episódio, né? Fiquem com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.